Existe um teorema de produto escalar, que é uma outra maneira de calcular o produto escalar, que é tão importante que é tratada como se fosse a definição do produto escalar. Então, esse teorema diz que o produto escalar entre A e B ele é igual a calcular o produto entre os módulos dos vetores, né? Aí não é mais um produto escalar, é só um produto, porque módulos são números, né? São tamanhos dos vetores. Tamanho do A multiplicado pelo tamanho do B multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que eu chamei de θ ali. Então, para desenhar aqui, ó, se eu tenho um vetor A e outro vetor B, θ é o ângulo entre eles aqui, tá? E essa definição diz que o produto escalar é proporcional tanto ao tamanho desses vetores quanto ao ângulo entre eles. Isso é um resultado muito importante, porque a partir daqui eu posso, por exemplo, isolar esse θ dessa equação e calcular o ângulo entre eles. Mas isso fica para outro momento. Vamos tentar entender por que isso aqui é verdade. Então o que a gente vai fazer é tentar calcular esse produto escalar de uma outra maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar um terceiro vetor aqui, ó, que é o vetor A menos B. Então eu tenho o vetor B, o vetor A, eu quero desenhar o vetor A menos B. E eu vou tentar fazer ele de verde aqui, ó. Então o que eu estou fazendo na verdade é somando o vetor A com o vetor menos B. Então eu vou desenhar aqui pontilhado no final do A um vetor que seria o menos B. Ó. Então o vetor A mais o vetor menos B é esse vetor verde que está aqui, ó, que eu estou desenhando pontilhado. Esse é o vetor A menos B. Mas eu vou, para fechar um triângulo, se bem que aqui fechou um triângulo, mas para fechar o triângulo sem mexer esses dois vetores de posição, eu vou desenhar esse vetor, que ele é igual, né? Ele é equivalente ao vetor de baixo, aqui em cima. Então em verde está o vetor A menos B. E aí tem uma lei que chama lei dos cossenos, que diz o seguinte: vamos desenhar um triângulo qualquer com 3 lados. Aí não confunda esse A com B, né, embora eles sejam das mesmas cores. Então esse aqui é tamanho A, esse aqui é tamanho B, esse aqui é tamanho C. E o ângulo entre eles é θ. A lei dos cossenos diz que A ao quadrado mais B ao quadrado, talvez você tenha visto ela de outra maneira, né, mas é a mesma coisa, mais B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a 2 vezes AB vezes cosseno do ângulo entre eles. Essa aqui é a lei dos cossenos. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui que eu conheço. Acho que geralmente a lei dos cossenos está com esse C isolado, né? Mas é a mesma coisa. Então ficou aqui. O A que está em vermelho aqui, na verdade, é o tamanho do vetor A. Então eu vou reescrever aqui. Tamanho do vetor A ao quadrado, mais o tamanho do vetor B ao quadrado, que é o comprimento desse outro lado do triângulo aqui, menos o tamanho do vetor C, que é o vetor A menos B, né? É igual a 2 vezes o tamanho de A vezes o tamanho de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então está aqui o tamanho de A, o tamanho de B. Essa aqui é a lei dos cossenos aplicada a esse triângulo que a gente acabou de desenhar. Algumas coisas que a gente pode fazer. Tem uma propriedade
que é para qualquer vetor aqui, ó, eu vou fazer, por exemplo, para o vetor A, mas serve para qualquer vetor. Se eu calcular o módulo dele ao quadrado, o que é isso? É pegar a primeira componente, elevado ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Não estou calculando a raiz, né? E olha só o que acontece se eu calculo o produto escalar do vetor A com o vetor A. Ou seja, eu tenho o vetor A que é A1, A2, A3, escalar com A1, A2, A3. Então eu estou multiplicando o primeiro pelo primeiro, A1 vezes A1, A1 ao quadrado, mais o segundo vezes o segundo, A2 vezes A2, ou seja, A2 ao quadrado. Terceiro vezes o terceiro, A3 vezes A3, A3 ao quadrado. Ou seja, calcular isso aqui, ó, tanto o módulo do A ao quadrado, quanto o produto interno, o produto escalar de A com A, é a mesma coisa, é equivalente. Então o que eu vou fazer no vetor verde aqui, ó, nesse vetor verde, é calcular, ao invés de calcular o módulo dele ao quadrado, vou calcular A menos B escalar com A menos B. E aqui, ó, não se preocupa se você não enxergou que isso era possível, né? Isso foi uma ideia para demonstrar isso aqui. E a gente vai tentar entender por que isso é verdade. Então vamos tentar calcular, ver se isso vai ser verdade. Vou tentar usar um pouquinho mais de tela aqui. Para calcular esse produto escalar, eu vou usar a propriedade distributiva. Ou seja, eu vou fazer o produto escalar do A com A menos B e depois do B com A menos B. Vou fazer aqui uma propriedade distributiva. Então isso aqui ficou o escalar de A com A, que é esse aqui, menos o escalar de A com B, menos o escalar de B com A, menos com menos, mais o escalar de B com B. Mas a gente acabou de ver que isso aqui, de acordo com essa propriedade, é igual ao módulo do vetor A ao quadrado. Isso aqui, produto escalar de B com B, é o módulo do vetor B ao quadrado. E esses dois aqui são iguais, ó. A escalar B ou B escalar A são iguais, então isso aqui é menos duas vezes A escalar B. Lembra que tinha aqui, ó, um sinal negativo em toda essa operação. Então tem aqui, permanece o sinal negativo, permanece aqui em tudo. Então eu vou tentar reescrever tudo isso. Vou deixar essa parte aqui assim, ó, menos 2A escalar com B. Vou deixar em amarelo. Vamos ver onde que eu uso o espaço aqui. Aqui, ó. Então eu vou tentar reescrever tudo isso aqui. Módulo de A ao quadrado mais, estou reescrevendo isso aqui que eu estou lendo, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. Agora eu vou escrever tudo isso aqui, ó. O menos amarelo, o módulo de A ao quadrado. Módulo de A ao quadrado. Menos, esse menos aqui, então mais 2AB. Vou escrever em vermelho. Escalar com B. Por último ficou menos o B. Vou botar o menos aqui. Mais espaço. O módulo de B ao quadrado. Tudo isso é só o lado esquerdo dessa equação aqui, ó. Esse lado esquerdo, com essa verde reescrita aqui embaixo, eu repeti. E o que aconteceu é que esse lado esquerdo tem muitas coisas em comum, né? Então, módulo de A ao quadrado menos módulo de A ao quadrado,
módulo de b ao quadrado menos módulo de b ao quadrado é zero. Só sobrou esse trecho amarelo aqui, ó. E claro, sobrou ainda o lado direito, que era então o lado direito, agora está no meio dessa equação, né? Então vou reescrever tudo. Vou reescrever aqui. 2a escalar com b igual a essa parte que eu sublinhei de roxo aqui. 2 vezes cosseno de θ vezes módulo de A vezes módulo de B. Posso dividir os dois lados por 2, né? E tenho aqui o que eu queria demonstrar inicialmente. Aqui, ó. O A escalar com B é igual a calcular a multiplicação entre os módulos desses vetores e a multiplicação do cosseno entre eles, que é um ótimo resultado. No próximo vídeo a gente vai resolver algum exercício usando esse teorema ou essa definição e a gente pode usar inclusive para calcular qual o ângulo θ entre esses dois vetores.